era diretor adjunto do futebol, né? Em 84 eu já era adjunto e o Juvenal foi convidado pelo Carlos Miguel para ser diretor de futebol, diretor pleno. Eu já conheci o Juvenal do tempo do governo do Laudo, que ele naquela época foi presidente de uma companhia do governo, uma companhia de construção de casas populares, a SECAP. E o Juvenal me pediu para continuar com ele. Ele falou, não, eu queria que você continuasse aqui e tal. E de lá para cá nós estamos juntos permanentemente. O Juvenal, quando o Juvenal assumiu a presidência em 88, eu deixei o futebol, o Marcelo Futebol Gouveia assumiu a diretoria de futebol, né, no lugar do Juvenal, e o Juvenal me conduziu para a assessoria da presidência. Naquela época tinha um assessor especial da presidência. Eu fui convidado pelo Juvenal para assumir esse cargo. Depois nós perdemos as eleições seguintes, ficamos fora do clube por vários anos, voltamos em 2002 e o Marcelo Futebol Gouveia me convidou para ser diretor financeiro. Nós pegamos o clube numa situação de aperto, nós tínhamos um déficit muito grande, conseguimos reduzir o déficit, a coisa estava mais ou menos controlada no financeiro. O Marcelo uma conversa que nós tivemos, né, nós concluímos que seria muito útil para o São Paulo criar uma diretoria de planejamento. A diretoria financeira era basicamente uma diretoria de tesouraria, né, de contas a pagar, contas a receber e tal. Mas precisava de uma área econômica, uma área que olhasse para frente, né? E nós criamos naquela época a diretoria de planejamento. Eu fui o primeiro diretor de planejamento e desenvolvimento. E aí fiquei na diretoria de planejamento todo o resto do mandato do Marcelo Futebol Gouveia. Nós começamos a fazer algumas coisas. A nossa grande atuação lá foi poder transformar o Morumbi numa unidade de negócio superavitária, né? O Morumbi todos os anos fechava com prejuízo, né? Com déficit. Nós criamos aqueles camarotes, fizemos lá naquela época, fizemos mais de 20 camarotes corporativos, né? Foi a diretoria de planejamento que conduziu isso. E o Morumbi passou a ser rentável com isso aí, com outras questões que foram feitas. Depois, quando o Juvenal foi eleito presidente, e ele me convidou para assumir o lugar dele aqui como diretor de futebol. Então eu vim para cá como diretor de futebol. E o pessoal que assumiu os camarotes passaram para a diretoria de marketing, né, aí quantidade boa. A diretoria de marketing passou a conduzir isso, marketing, e com muita competência até hoje. São Paulo tem uma receita muito boa de camarotes, melhorou bastante, né? E eu fui vir para o futebol. Mesmo como diretor de planejamento, eu já estava muito ligado ao futebol, porque o Juvenal, pela ligação que nós tínhamos, então eu praticamente estava aqui quase todo dia, né? Porque a parte administrativa do futebol, naquele momento, quem tocava era eu, junto com a coordenação dele, obviamente, que era o diretor. Então, quando assumiu, ele me convidou para ser diretor de futebol e eu passei a ser diretor. Fiquei fora da diretoria plena um ano, mas aí o Juvenal, por causa do governo, né, que eu sou secretário adjunto do Ministério do Esporte Metropolitano, então quando o governador Serra assumiu, eu fui convidado para assumir a secretaria adjunto, e aí, nesse primeiro ano, o Juvenal não queria fora do futebol, mas para mim não dava para acumular as coisas naquele momento, né? E aí ele me nomeou assessor especial, era um cargo cheio das coisas. Ele, o Marcelo, que redigiu o ato, tudo, assessor especial da presidência para assuntos de coordenação do futebol. Olha o tamanho do cargo. Aí eu fiquei até o fim daquele ano, até o fim de 2007, com essas funções, trabalhando no futebol. O Tribunal nomeou o Carlos Augusto pelo futebol nesse período, e está aí conosco até hoje, nós somos grandes amigos. E a partir daí, no fim do ano, no início de 2008, o pessoal jurídico de São Paulo entendeu que não havia conflito entre as duas funções, né? Como o São Paulo não tem negócio com o governo, e como o São Paulo não é uma empresa, é uma sociedade sem fins lucrativos, eu podia continuar como diretor de futebol e continuar com o meu cargo no governo. Eu voltei para a diretoria de futebol, até hoje.
nesse período que não foi muito bom, né? Porque a gente teve grandes títulos, né? Como diretor de planejamento, eu atuei, o Marcelo Pitbull Governo me nomeou para coordenar o grupo de trabalho para o Campeonato Mundial de 2005. Né? Então nós montamos aí um planejamento, uma coisa maravilhosa com outros companheiros, né? Marketing, financeiro, das comunicações do São Paulo. E foi uma campanha muito bem sucedida. Chegamos no Japão um período bem antecipado, nos adaptamos rapidamente com o fuso horário. Nós treinávamos todos os dias, 2 vezes, de manhã cedinho, bem cedinho, aquele frio do Japão, e todas as tardes no mesmo horário que seriam os jogos do Campeonato Mundial. Então, o time estava pouco de bala, né? Os outros chegaram depois, tiveram dificuldade de se adaptar com o fuso horário de 12 horas, você imagina. E esse negócio de fuso horário, a gente se adapta 1 hora por dia. Então, para você adaptar 12 horas, você precisa de 10, 12 dias, né? Então, quando começou, nós chegamos lá bem antes, né? Quase 13 dias antes. Então, nós estávamos perfeitos, nós estávamos pouco de bala, o time foi marcando, período do planejamento do Campeonato Mundial de 2005. O senhor comentou também agora há pouco sobre o Morumbi. Sim. O senhor pode nos dar uma esperança de ter Morumbi 2014 ou não? Então, sim, Tiago, o que eu posso dizer é o seguinte: o estádio será modernizado. Nós estamos trabalhando nisso, muita coisa já foi feita e muita coisa, mas muita ainda há por fazer. Então isso é algo que para o São Paulino é muito importante, porque nós vamos ter realmente uma arena, multishow, multiuso, com muito conforto para o torcedor, né? Se Deus quiser nós vamos cobri-la também, e teremos uma área menor para shows junto dentro do projeto que os alemães desenvolveram, é muito interessante. Tem um trecho do estádio, um segmento do estádio ao Praia do Povo, vai ser feito um sistema para 20 mil espectadores, shows menores, vai favorecer muito a receita do estádio. Então, o Morumbi vai ficar muito bom. E vai deixar de ter, se as coisas acontecerem como nós queremos, alguns exageros que um estádio para a Copa do Mundo, principalmente cobertura, necessita. Muita coisa que ia ser feita no projeto da Copa do Mundo não tinha sentido nenhum no dia a dia do futebol, né? Áreas muito grandes para comprar vídeo, áreas imensas para a imprensa, não tem um volume de Copa do Mundo no dia a dia. Então o estádio vai ficar muito mais ajustado para nós. E os financiamentos que ele pretende no BNDES continuam à disposição. Era algo que a gente tinha como uma coisa muito importante em função da Copa do Mundo, poder fazer a modernização do estádio com financiamento. Olha que o Juca está procurando dar Roberto. Pode descer o link do pouquinho. Aí estamos procurando da Roberto. Todos nós sabemos, se o Dagoberto aparecer, então isso para nós é muito importante, porque a gente continua contando com essa linha de crédito, então os grandes investimentos poderão ser apoiados por esse financiamento. Isso é uma coisa muito importante para nós. E a terceira coisa muito importante é que as obras que o governo pretendia fazer próximas ao Estado para a Copa do Mundo, elas continuam no planejamento do governo. Na semana passada, o governo do Estado assinou um financiamento com a Caixa Econômica Federal muito grande, de mais de R$1 bilhão, para a construção da linha 17. A linha 17 passa ao lado do estádio. Ela é muito importante para a Copa do Mundo, porque ela vai ligar os aeroportos